Olá, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui na Igreja Batista, em Bragança, ver tantos rostos amigos, tanta gente que eu aprendi a gostar, amar, e essa igreja especialmente como um todo. Eu acho que eu já devo ter falado em quase todos os programas da igreja, né? Os homens, jovens, culto de domingo à noite. Eu estou esperando um convite das mulheres agora, tá bom? Tenho algo a dizer para vocês. Não estou brincando. Aliás, hoje eu vou ser muito sério, tá bom, gente? Porque eu estou cansado de vir aqui e entrar por ali e todo mundo me perguntar sobre quem eu vou contar uma piada hoje. Eu sei pregar, eu não conto só piada, tá bom? Então hoje está proibido, eu não vou contar nenhuma piada, nenhuma história do pastor Fábio, nada, não vou falar sobre nada, só sobre a Bíblia, tá bom? Então tá bom, então abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 23. Guarde ela, segure lá um pouquinho. Lucas, capítulo de número 23. Desde que o irmão Luiz me convidou para esta noite, e ele me mandou um e-mail falando sobre o tema que vocês queriam considerar esta noite, o meu coração está inquieto, porque eu achei um tema tão lindo. Eu não entendi na hora, mas eu achei muito lindo. Não por causa do tema em si, por causa de mim mesmo. Mas o tema, os votos da cruz. Ou confirmando os votos da cruz, algo assim, não é? E eu fiquei pensando naquilo e liguei até para o Fábio. Eu falei, Fábio, que tema lindo, né? Aí o Fábio, com muita humildade, disse, é eu que inventei. Eu falei, que legal. Essa informação era desnecessária. Mas... E aí, quando o Fábio passou por esse momento difícil na vida dele, aí a gente começou a conversar sobre o tema e perguntei para o Fábio o que de fato são os votos da cruz, o que vocês querem considerar por meio dos votos da cruz. Uma frase tão linda e aí, sem brincadeira nenhuma, só podia vir do Fábio mesmo, com toda essa sapiência que ele tem. E eu comecei a considerar sobre isso e pensar que em nossa geração, votos são coisas tão banais, não é? Votos são coisas tão efêmeras, tão fluíveis. A Márcia Tiburi, uma filósofa da PUC do Rio Grande do Sul, ela trata sobre uma temática na pesquisa dela, falando sobre o logro na cultura brasileira. O logro é aquele engano que o ser humano tem no dia a dia constantemente. É mais ou menos assim. Quando eu encontro o Nilson na rua, o Nilson fala assim, ô Joel, vai lá em casa sábado, vamos ter um churrasco, vão os irmãos da igreja, vão lá na casa do Vadinho fazer picanha invertida, né, parmegiana invertida, né, um negócio bom que ele faz. Vai lá. Eu falo, claro que eu vou, deixa, sábado eu estou lá, que horas? 3 da tarde, vou sim. Eu não tenho a menor intenção de ir. Já tenho 3 compromissos que eu marquei para sábado às 3 horas da tarde, que eu ainda vou escolher qual deles eu vou comparecer, mas eu confirmei minha presença nos 4. Porque nós somos assim. Nós não temos a menor dificuldade de lançar as nossas palavras, de falar, fazer compromissos. Isso é uma cultura do humano pecaminosa. Isso se chama logro. Nós vamos lançando compromissos, nós vamos votando com as pessoas. E quando isso está só no campo do meu compromisso de ir ou não na casa do Nilson, embora seja errado, ainda tem poucos desdobramentos perigosos. Mas isso se desdobra em tantas outras áreas da nossa vida. No casamento, que é a temática desta noite. Quantos votos nós fazemos no casamento e que nós não temos a menor intenção de cumpri-los? Eu estava em Caldas Novas, no Réveillon agora, último, e naquele jantar que normalmente se faz nas instâncias da Palavra da Vida, de Réveillon, estava sentado com a minha esposa em uma mesa, e por isso que o tema, Luiz, tem mexido tanto comigo. E a gente estava naquele momento família, gostoso, todo mundo se confraternizando, faltando pouco para chegar à meia-noite para soltar fogos e estourar champanhe. Não, champanhe a gente não estourou. E a Mônica virou para mim e disse assim, como você vai ser melhor para mim esse ano? E aí eu ri. E aí a Mônica virou e disse, como você vai ser melhor para mim esse ano? E eu ri de novo. E ela perguntou pela 3ª vez com insistência, eu comecei a considerar que ela estava falando sério. E eu de novo ignorei, passei a largo da pergunta, e ela me perguntou pela 4ª vez.
E eu vi que era sério e que ela queria uma resposta. E nada me vinha à mente, eu disse, mas eu já não sou bom para você? Eu já não faço algo que seja bom, eu já não sou um bom pai, um bom marido. E ela virou para mim, coisas que mulheres fazem. Mulheres têm umas colocações horrorosas, né? Ela disse assim, tá bom, se você acha, então fica assim. Essa pergunta tem ecoado na minha cabeça desde o Réveillon passado. Como eu posso ser melhor? Quais são os votos que eu fiz há 14 anos atrás? Segunda-feira eu faço 14 anos de casado. Quando era só eu e Mônica, sem as minhas 3 peças raras que eu deixei lá em casa. Sozinho, deixei sozinho. Quando eu voltar, o conselho tutelar vai estar na porta lá. Quais são os votos que eu fiz e que eu não consigo cumprir, porque isso faz parte da minha cultura pecaminosa? Se eu pudesse me abstrair da realidade do tempo e voltar atrás e olhar do alto, e olhar naquela noite do dia 18 de fevereiro, aonde eu estava lá votando com a minha esposa, coisas que eu dizia para ela, e ela para mim, que nós iríamos nos comprometer até que Jesus nos levasse deste mundo para a glória eterna, e eu conseguisse fazer esse exercício, porque eu nem sequer me lembro mais das coisas que falei naquela noite, eu descobriria quantas coisas eu votei, que algumas eu não tinha a menor intenção de cumpri-las. E tantas outras que eu tinha a intenção de cumpri-las e não consegui passar nem perto de fazer. Eclesiastes 5:5 diz que se você for votar e cumprir, tudo bem, mas se você for votar para não cumprir, é melhor que não votes. A cultura do voto é uma cultura complicada para nós. Sabe por quê? E aí, pensando no tema que o Fábio criou, porque voto não é uma demanda humana. Voto é um compromisso da cruz. Não há nada no Joel, e isso joga em mim uma responsabilidade, ao mesmo tempo que joga em mim uma tranquilidade tremenda em Cristo Jesus, de me lançar nele, porque a possibilidade de fazer votos que eu possa cumpri-los, não é uma demanda do Joel, não é uma demanda humana. Votos é sim uma confirmação da cruz de Cristo em nós. Se eu pudesse me abstrair e voltar àquele dia do meu casamento, talvez com a consciência que tenho hoje, eu poderia dizer, Senhor, eu não tenho a menor condição de fazer o que estou falando. Que bom que eu conto poderosamente e totalmente com o seu favor da cruz. Porque votos não são demandas humanas. Votos são confirmações da cruz do Calvário. Só pode votar quem visitou a cruz. Só pode votar na segurança de cumprir o que votou aqueles que passaram pela experiência do Calvário. Aqueles que foram marcados com o sangue do Cordeiro, confirmando em nós votos que não foram feitos a partir de nós, a priori em nós, mas votos que foram startados em Cristo. Aliás, casamento é uma startup divina, né? Ele que criou lá no jardim. Não é nossa. Nem saberíamos elaborar tamanho milagre se não fosse Deus. Pessoas tão diferentes se unindo. Isso é uma loucura. Quando eu ia aconselhar jovens da minha igreja para o casamento, eles sentavam no meu escritório e eu dizia, olha, o meu papel nos próximos meses é tentar fazer vocês desistirem dessa loucura de casar. Se ao final do processo eu não tiver sucesso, eu caso vocês. Porque não faz o menor sentido juntar homem e mulher numa mesma casa. Nós não temos o menor interesse de convergir as nossas vontades. Essa é a grande verdade. Não temos, é só olhar para você, olha para o seu casamento, você não tem. Você não tem a menor vontade de lidar com a dificuldade que a sua esposa teve de acreditar que já estava bonita hoje antes de sair. Você não tem o menor interesse de lidar com aquela inúmeras vezes que ela olhou para o espelho antes de vir para cá hoje para ver a mesma coisa que ela já tinha visto da primeira vez. Você, mulher, não tem o menor interesse de lidar com essa insensibilidade nossa. Esse jeito até boçal de nós agirmos.
Não há convergência de vontades e interesses entre nós. Por isso que nunca dá certo, porque quando votamos em uma dinâmica tão tensionada como é o casamento, sempre vai dar errado. Porque voto não é uma demanda humana. Voto é uma demanda divina que só pode fazer e levar a cabo aqueles que passaram pela confirmação dos votos da cruz do Calvário. Amém? E aí eu fiquei pensando, como eu vou pregar sobre isso que veio no meu coração? E aí eu fiquei lembrando de textos bíblicos, lembrando de personagens bíblicos, lembrando da cena da cruz. Eu me lembrei de um texto que eu nunca ouvi nada sobre ele, que eu nem sei se há algo para se falar sobre ele. Eu não vou falar só dele, porque eu não teria competência de falar de algo tão assim solto no nada. Mas eu me lembrei de uma cena, olha lá em Lucas capítulo 23. Eu vou ler para você, a partir do versículo de número 44. Olhe lá comigo para você ver. Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele expirou. O centurião, quem é o centurião? O centurião é um guarda romano, da guarda pretoriana, que comandava centúrias romanas. Nesse caso, esse centurião era o guarda que teve a função de comandar toda a empreitada da prisão e crucificação do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Este é o homem que comandou a ida até o Jardim das Oliveiras, até o Getsêmani, junto com Judas, para tomar Jesus preso e levar ele naquela caminhada até o Calvário, suja, escura, injusta. Este homem podia nunca ter pego naquela crucificação em um chicote, mas ele comandava as chicotadas. Ele podia não ter zombado, mas ele não impedia a zombaria, coisa que teria poder para fazer. Ele comandou o itinerário do Jardim das Oliveiras, passando por Pilatos, por Herodes, pela Via Dolorosa, até chegar ao Calvário. Agora a cena está se encerrando, as cortinas vão se fechar, o grande finale é esse. Jesus morre como homem. E aquele outro homem ao lado da cruz, que comandou a centúria romana na crucificação do mestre, vendo o que havia acontecido, verso 47, louvou a Deus. E olha o que ele disse: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se, mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando estas coisas. Eu quero tomar uma liberdade poética esta noite para considerar a cena desse centurião. Quem é esse homem que surge do nada? O que ele está fazendo aqui, meu Deus? Por que essa reação diante da crucificação? Por que este homem está envolvido em uma morte que vai marcar a história e dividir a história ao meio, convergir a existência dos fatos, e ele está comandando tal ação, tal açoite, e ele agora chega no final, e ele olha para a cena, e ele diz: ei, eu fiz bobagem. O céu, os elementos naturais reagiram à morte do Cordeiro de Deus. Lembram? O tremor rasgou ao meio o que nos separava do Criador, o véu. Jesus se tornou acesso de liberdade ao Criador do universo para nós. O céu declarou no Calvário, no meio da escuridão e das trevas, a glória que o salmista fala no Salmos 19. A natureza gritou pela morte do Filho de Deus. E tem um centurião na cena que está dizendo: eu fiz uma bobagem.
Mas por que ele sente isso? O que este homem viu para sentir o que sentiu? O que é que este homem está presenciando? Que tipo de votos esse homem está presenciando? Alguma vez você foi a um casamento e viu votos de uma mulher a um homem, de um homem a uma mulher, e saiu de lá totalmente tomado pelo evangelho? Que é isso que votos deveriam fazer? Quando uma mulher olha para um homem e diz: eu prometo te amar, ser submissa, a sua auxiliadora, criar os seus filhos. E ele diz: eu prometo amá-la por isso, respeitá-la, cuidar, me sacrificar por você, como Jesus se sacrificou pela noiva, a igreja dele. E você saiu de lá tomado pelo evangelho, rendido, ajoelhado, pedindo perdão pelos seus pecados. Já fez isso no casamento? Porque é isso que votos deveriam fazer conosco. Votos deveriam fazer-nos terminar casamentos e olhar para as nossas esposas, para os nossos maridos e dizer: que bobagem que eu estou fazendo. Lembrei. Aquele casal acabou de me lembrar da glória de Deus. Então a minha pergunta é: que tipo de voto esse centurião viu na cruz? Para ele se jogar no chão e dizer: meu Deus, eu fiz uma bobagem. Eu preciso resetar minha vida. Eu preciso mudar. Eu quero convidar você a fazer uma pequena viagem na cena da cruz essa noite. Volte a sua Bíblia comigo, por favor, se você puder, para Lucas capítulo de número 22. Se eu tivesse escrevendo um roteiro hollywoodiano, seria desse jeito. Isso tem um início. O filme começaria assim. O filme começaria com o céu tremendo, com Jesus dando seu último suspiro. Então a cena abriria no centurião e ele gritaria: que bobagem que eu fiz. E aí a cena diria: alguns dias antes, tudo começou no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, perdão. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 22, verso de 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Ele disse: por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação também. Você conhece a história. Jesus ceiou com os seus discípulos, disse que alguém iria traí-lo, disse que Deus tinha pedido, Satanás tinha pedido Pedro para peneirá-lo. Enfim, toda a cena acontece. Agora eles vão para o Monte das Oliveiras, o jardim do Getsêmani, e Jesus vai ter um tempo a sós, distante dos discípulos, com Deus. Jesus sabe exatamente qual é a agenda do Pai. Jesus conhece o filme todo, o roteiro inteiro. Nós estamos caminhando no roteiro, mas Jesus já conhece. Mas Jesus faz algo surpreendente para alguém que conhece o roteiro. Ele vai ao jardim e ele produz uma oração que parece muito humana para um Deus homem. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o que esse cálice significa? Esse cálice significa o cálice da dor, o cálice da ira de Deus sobre o pecado humano. Deus tem ira contra o pecado, e todo pecado necessita de uma paga, e a paga quem vai praticar é o Cordeiro de Deus, um homem sem pecado. Ele diz a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando nos aproximamos, eu disse, se não me engano, isso aos homens, quando vim aqui na última vez, quando nos aproximamos dessa cena, a primeira impressão que temos da cena é que Jesus está pedindo o quê para o Pai dele? O quê? Digam. O quê? Ele não quer a cruz. Ele não quer a dor, ele não quer o sofrimento. Mas longe de ser essa a verdade do texto, jamais Jesus faria isso. Jesus não pediu que a cruz se afastasse dele. Ele não pediu a Deus um favor
de que a cruz não fosse parte da caminhada dele. Jesus tinha plena e total consciência de que a cruz era uma agenda divina da qual ele, na eternidade passada, antes que a cruz fosse um fato histórico, cronológico, ele já tinha se entregue a ela. Apocalipse 13:8 diz isso, que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus já é o Cordeiro morto antes de a morte ser um fato histórico. Durma com esse milagre. Então Jesus não está nem um pouco interessado em eliminar uma coisa que já é realidade na dimensão divina. Sabe o que Jesus está tratando aqui com Deus? Eu uso sempre o seguinte exemplo para explicar isso. E acho que usei com os homens da última vez. Imagina, lá na cidade que eu morava, vocês conhecem que é pertinho aqui, Pedreira, quando eu era moleque. Tinha um estádio municipal e o time da cidade. Toda a pré-temporada do campeonato aqui no Brasil, um dos times grandes de São Paulo ia fazer pré-temporada na região aqui, e então eles iam até a cidade de Pedreira em algum momento da pré-temporada para fazer um jogo com o time da cidade. Então escolhiam os melhores jogadores da cidade, levavam eles até o estádio municipal lotava, a gente levava levavam criança, ia a família inteira, comprava pipoca, algodão doce. E todo mundo ia ano a ano sabendo que o jogo ia ser 25-0 para o Santos, 25-0 para o Corinthians, independente do time que fosse o profissional. Só que a gente ia todo ano sabendo que ia terminar 25-30-0, às vezes a 1, porque eles deixavam o time da cidade fazer um gol para todo mundo gritar. Mas eles sabiam que ia dar errado. Mas sabe por que era 25-0, 30-0 ou a 1? Porque o jogo tinha, porque ele rolava. Porque o time da cidade sabia que ele tinha que ir para o vestiário. O São Paulo, por mais que o time dele fosse vir milhões de vezes, o Corinthians, milhões de vezes melhor que o time da cidade, eles sabiam que eles tinham que descer no vestiário, colocar o meião, a caneleira, a chuteira, o uniforme, subir o vestiário, entrar no campo, tocar a bola, e quando chegasse na cara do gol, tinha que fazer os 25 gols. Porque por mais que nós soubéssemos que o fim era aquele, para que o fim se concretizasse, o processo tinha que ser realizado. Por mais que os 25-0 fosse certeza, ele não era antes de que fosse construído. Sabe o que Jesus está dizendo? Pai, eu estou votado com o Senhor sobre a cruz. Eu não tenho dúvida sobre a cruz. Eu não vacilo na caminhada do Calvário. Pai, esse voto é eterno. Esse voto é localizado na pré-fundação da história. Esse voto, Pai, é realizado desde que o tempo não era tempo e só o que era o que era eterno. E agora, Pai, que nós estamos com Ele, chegando na cronologia dos fatos, eu não tenho dúvidas, mas eu sei que é real. Eu não tenho dúvidas, Pai, que a vitória é certa, mas as chicotadas são reais. Eu não tenho dúvida, Pai, que vai ser 25-0 para a gente. Mas os açoites vão doer. Eu não tenho dúvida, Pai, que nós vamos calar o inferno, destruir Satanás, saquear as portas do inferno. Eu não tenho dúvida, Pai, mas eu sei que não vai ser fácil depois que Judas chegar ali na porta das oliveiras. É disso que Jesus está falando. Votos não são coisas meramente bonitas. Votos são coisas que, quando feitas, são feitas debaixo da consciência de que eles têm uma agenda difícil de ser vivida. É por isso que votos de casamento se tornaram tão efêmeros, porque eles se escondem nas luzes das festas. Eu sempre dizia lá na minha igreja para os noivos: olha, se vocês gastarem 10% da energia que vocês estão gastando na festa para serem felizes em Cristo, vai dar tudo certo. Mas votos não são realidades efêmeras, fluíveis, de belezas fugazes. Votos
são feitos debaixo de uma tremenda consciência de que o que vem por ali na porta do Jardim das Oliveiras é pesado. E Pai, tudo que eu gostaria era que o cálice fosse afastado, mas eu tenho total consciência que não há a menor possibilidade disso. Sabe qual é a diferença de Jesus para nós? É que Jesus descansa na certeza de que por meio das dificuldades na arena da história, Deus já venceu a guerra. Nós lutamos todos os dias para cumprir votos que não são demanda humana, sem a consciência de que esta guerra, Jesus já venceu na história por nós. A cena está começando. O que esse centurião viu? Ele não viu Jesus orando lá no fundo do jardim. A cena está só se construindo. Você só precisa entender que Jesus tem consciência de que votos não são coisas bonitinhas de festa de casamento. Jesus tem consciência que votar a confirmação da cruz significa ir para a porta do jardim e esperar a guarda vir. O beijo traidor chegar. Jesus tem essa consciência. Ele não esconde seus votos na beleza das festas, não. Jesus tem consciência. Mas agora, Jesus volta. Fala para os soldados, para os seus discípulos: oh, não durmam, a coisa vai pegar agora. O pessoal está chegando, levanta, vocês vão cair em tentação. Jesus sabe que começou. Em seguida, enquanto ele ainda falava, olha como a cena é dinâmica. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Apareceu, olha o começo, uma multidão. Ela era conduzida por Judas por quê? Porque Judas era o traidor. Mas que multidão era essa? A guarda romana, que veio prender Jesus. E quem comandava a centúria romana que veio prender Jesus? Quem? O centurião. O chefe em comando da crucificação. Agora esse homem entra na cena, mesmo que de forma oculta. Agora ele encontra Jesus na porta do jardim. Ele reconhece o acusado, porque Judas beija o acusado. E a cena ganha vivacidade. Agora, do Jardim das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, do Jardim do Getsemane, até a crucificação no Calvário, a pergunta que eu quero responder nos próximos 10 minutos é: o que o centurião viu? Que votos foram manifestados, ou como Jesus manifestou o voto da cruz, confirmando ele do Getsemane ao Calvário? E a primeira coisa é que Jesus manifestou o seu voto, ele confirmou o seu voto com Deus. Sabe fazendo o quê? Curando, quando ele poderia ferir. Olha o que diz, para ficar mais claro para nós. O que diz lá em Lucas 22, 49. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. Jesus acabou de chamar eles: olha, não caiam em tentação, não durmam, fiquem alertas. Eles entenderam o quê? Sobretudo Pedro, o cara que vai pegar a espada, você conhece a história, um bom zelote, defensor da ideia de Jesus ser um libertador da Palestina, do Império Romano. O que eles entendem? Vamos lutar, a coisa vai ficar feia, vai ter perigo. Quando eles disseram isso, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Está vendo a cena de guerra? Tem sangue sendo derramado. Já começou o filme a ficar bom. Essa é a hora que você ajeita na cadeira do cinema, né? Você vai pegar a pipoca, você até erra lá com sua esposa, lá você não acerta o pote da pipoca, porque agora você está vidrado na cena. Tem uma orelha caindo.
E aí você já imagina todos os discípulos indo para cima, lutando. Jesus, vamos lá. Aí a cena muda de novo. Verso 51, Jesus, porém, respondeu: basta! Eu imagino que isso é um grito, né? Pedro, não, basta! Pedro, quase 3 anos falando para você, filho. Quase 3 anos, você não entende, vou ter que desenhar. E tocando a orelha do homem, aí a gente chamou Steven Spielberg para ajudar a gente na cena. Jesus pega uma orelha no chão e ele reúne células, tecidos e reconstitui, na melhor cirurgia plástica da história da humanidade, a orelha do soldado Malco, dizendo para todos: eu não vou ferir. Eu não vim para isso. Ô Pedro, se liga. Você não conhece a qualidade do meu voto, Pedro. O que eu estou na história para confirmar por meio da cruz é de uma qualidade superior a que você pode compreender, Pedro, porque os votos não são demandas humanas, são manifestações divinas no homem. Jesus tinha tudo para fazer um levante na Palestina, Jesus tinha tudo para reunir um exército, Jesus era o político mais perigoso dos últimos tempos que o Império Romano teve que lidar, haja vista a conversa dele com Pilatos. O cara não sabe o que fazer com Jesus. Agora, Jesus vai dizer: ei, eu podia ferir, mas eu vim para curar. Eu podia tirar a orelha de Malco, nem precisava da tua espada, Pedro. Mas eu não vim para derrubar orelhas, eu vim para restaurar. Mas a cena continua. Outra coisa que Jesus vai mostrar como manifestação de confirmação do voto da cruz é que Jesus sabe se entregar quando ele poderia lutar. Olha o que diz o verso 51, como lemos. E tocando a orelha do homem, ele a curou. Então Jesus disse, 52, aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive aqui com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Ah, como eu gostaria que fosse diferente. Porque a gente não é muito diferente de Pedro. A gente briga, R$10, bota o irmão para não falar mais um com o outro. Não sobrou vaga no acampamento com meu filho, a gente vai embora da igreja. O pastor não me atendeu. Eu fico irritado. Jesus, ele tinha tudo para lutar. Ele se entrega. Porque é assim que votos da cruz se manifestam no tempo e no espaço. Ele podia ferir, ele curou, ele podia lutar, ele se entregou. Jesus poderia se defender, ele se calou. Abra sua Bíblia em João rapidamente. João capítulo de número 18. Ande um pouquinho só para frente. Verso de número 28. João 18, 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Levaram da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo. Eles tiveram um julgamento totalmente ilegal e injusto feito contra Jesus. E para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles levaram ele no território de Pilatos. Responderam eles: se ele não for criminoso, se não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. E isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Olha o que Jesus responde. Perguntou, você é o rei dos judeus?
Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim? O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei de novo. Pilatos está insistindo. Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Olha o que Pilatos pergunta: o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse, e saiu novamente para onde estavam os judeus. Sabe o que está acontecendo nessa cena? Pilatos olha para um homem que ele sabia quem era. Jesus estava bagunçando a ordem posta na Palestina e o Império Romano sobre a Palestina. Ele causava medo nos poderosos de Roma. Jesus era um político influente, arrebatava multidões e tinha poder para fazer coisas estranhíssimas. E contra as quais eles, os romanos, não tinham poder para competir. Ou eles tinham alguém que faziam coxos andar, cegos verem, mudos falarem. Eles não sabiam fazer isso. Eles só carregavam espada e matavam. Jesus está bagunçando a Palestina. Agora Pilatos olha para esse homem, que é o que dá medo em tudo e em todo nos últimos meses. Esse homem está lá, acabado, ensanguentado, ferido, humilhado. E Pilatos pergunta: ei, você não é rei? Porque não faz o menor sentido. Pilatos entende de realeza. Se tem um negócio que Pilatos sabe, é identificar rei. Ele conhece roupa de rei, ele conhece jeito de rei, voz de rei, autoridade de rei. Ele sabe que reis têm súditos que o seguem mesmo que não gostem, porque tem de seguir. Agora ele olha um homem maltrapilho, ensanguentado, humilhado, e que os seus patrícios, que deveriam segui-lo, estão pedindo a morte dele. Há uma incongruência no que Pilatos ouviu de Jesus até então e no que ele vê diante dele, na presença dele, como Jesus estava. Ele pergunta: Jesus, você é rei? E Jesus fala para ele: Pilatos, você não está dizendo que eu sou rei? Sim, eu sou um rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Toda a lógica, Pilatos, que você opera para conceituar realeza, no meu reino tem outra lógica. No meu reino, Pilatos, reis andam despidos para que os meus súditos se vistam com o manto da minha justiça. No meu reino, Pilatos, reis abrem mão da herança para que os seus possam participar do banquete. No meu reino, Pilatos, reis são, mesmo que não pareçam ser, segundo a sua lógica. Essa é a pergunta mais racionalista da história que Pilatos faz. Aqui nasce o racionalismo. Ele pergunta para Jesus: o que é a verdade, então? Porque Jesus desmonta os conceitos de verdade. Esse é o problema do cristianismo contemporâneo. Do cristianismo de internet, de youtubers, da ditadura dos bons teólogos, porque a gente vive hoje a ditadura de teólogos, né? A gente idolatra teólogos da internet. Porque nós não seguimos mais uma pessoa, nós seguimos uma verdade. E verdades são desmontadas por completo quando estamos diante da pessoa que é a própria verdade, porque Jesus inverte lógicas. É isso que o voto da cruz manifesta na história. Jesus inverte a lógica que nós concluímos na história. Não é essa. Sabe quando você vai na porta da igreja e fala assim: eu falei para ela mesmo porque eu sou verdadeira.
Essa não é a lógica do reino. Essa pode ser a sua lógica. Eu disse essa semana para alguém que o pior estágio do pecado é quando ele se torna virtude. Esse é o pior estágio do pecado. Explico. Sabe quando você fala assim, não, eu não sou ganancioso, eu não sou avarento. É que eu sou o bom mordomo do que Deus me deu. Não, eu não sou irado. É que eu sou transparente. O pior estágio do pecado é quando ele se torna virtude. Jesus chega nessas pessoas e ele inverte a lógica da verdade. Nós não estamos mais atrás agora de uma verdade, porque verdades por vezes separam, dividem, machucam. Nós estamos atrás de uma pessoa que é a verdade, que recebe, que aceita, que perdoa, que ama. Então quando Jesus, ele pode se defender, ele se cala, ele pode combater a verdade de Pilatos, mas ele prefere deixar calada a história, porque ele, como ele é, inverte a lógica da verdade. Como perdoar homens que te traem? Como olhar para um marido a quem você devotou a sua fidelidade, a quem você entregou todo o seu amor, a quem você deu os melhores anos da sua vida, e ele pegou, amassou e jogou no lixo, te traindo? Como? Na lógica de Jesus há possibilidade, porque ela trai a lógica da realidade. Esse tipo de gente que não quer ouvir, olha para o Salvador do mundo ensanguentado, maltrapilho, rejeitado, humilhado, e diz, olha, eu não sei mais o que é verdade, eu vou sair daqui. É isso que Pilatos faz. Mas uma coisa, Jesus perdoou quando podia odiar. Olha o que diz em Lucas 23, 34, volte para lá. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Jesus disse, ele está na cruz, com os braços estendidos, pregado, coroado com espinhos, açoitado, humilhado, caçoado, e ele diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Sabe o que Jesus podia fazer no alto da cruz? Ah, Pai, eu não aguento mais. O que eu fiz? Não fiz nada, Senhor. Eu sempre te amei, sempre te apontei. São eles, Pai, é o Joel. É o Joel que trai, é o Joel que mente, não sou eu, Pai, porque todo o peso do pecado precisa estar sobre mim, Pai. Não, ele diz, Pai, olha para o Joel. Ele é um inconsequente. Ele é um miserável, Pai. Ele te busca e não te encontra, tateando, tenta te encontrar, mas não te acha, Pai. Olhe para o Joel e veja a montoeira de ídolos que ele criou para nos ver, para nos alcançar, para nos tocar, ele não acha. Mas filho, nós não podemos ignorar o que aconteceu. Há um pecado, há uma paga a ser realizada. Ele disse, eu pago, Pai. Eu estendo meus braços naquela cruz, eu dou licença para o Joel passar. Por favor, quando o Senhor olhar para ele, olha para mim primeiro, perdoa ele, porque ele é um inconsequente. Ele podia olhar para o Joel e dizer, Joel, eu desisti de você. Mas ele disse, Joel, eu te amo tanto que eu te perdoo. Quando Jesus podia me rejeitar, ele me recebeu. Olha o que diz no verso de número 40. A partir do verso de número 39. Olha lá. Um dos criminosos
que ali estavam, dependurados, lançaram-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-te, a ti mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, filho, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe de quem estamos falando? De um sacerdote religioso que comungava, que sacrificava, que levava oferta. É disso que estamos falando? Estamos falando de um criminoso da pior espécie que pisava na Palestina, que era digno de sofrer a morte mais horrenda e humilhante, a morte de cruz. Sabe-se lá o que esse cara havia feito. Sabe o que Jesus faz? Ele troca uma vida inteira de mau comportamento por um segundo de confiança. Ele podia rejeitar. Ele recebeu. Ele podia dizer: olha, seria muito legal ter você no meu reino, mas o meu reino é de gente de outra qualidade. No meu reino você precisa passar na classe de batismo, você precisa ser batizado, você precisa ter 5 meses de membresia. Não é agora, filho. Hoje. Porque você confia que eu sou o que te falta. E não falta mais. Quando Jesus pode rejeitar, ele atrai para si. Por último, quando Jesus pode se livrar, ele morre. Não é o que o ladrão diz? Você não é o super Jesus? Você não é o cara que as multidões te perseguem? Você não é o cara que precisa sentar em barquinhos para pregar fora da margem porque você virou um popstar? Você não é o mágico desses dias que faz todo mundo que é doente ser curado? Faz alguma coisa por você. Manda um raio do céu. Jesus fica em silêncio naquela cruz. Incrível, não? Eu me lembro quando eu era criança, um hino que se cantava muito na igreja. Na época que se cantava um hino, né? Que dizia: podia chamar 10.000 dos anjos para livrá-lo do sofrer. Podia chamar 10.000 dos anjos, mas ele morreu por mim, por ti. Jesus podia chamar miríades de anjos. Jesus poderia dizer: Pai, chega. Satanás não me desafiou no deserto. Chegou a hora de mostrar para ele que eu dou ordem nos anjos. Me tirem daqui. O céu vai ficar escuro. O pai vai virar o rosto porque ele não consegue ver o que está acontecendo com o filho. Deus abandonou o seu próprio filho no Calvário por amor a mim. Ele não o visitou no Calvário, ele não o tirou de lá. Isso não acaba de forma hollywoodiana. Ele poderia chamar miríades de anjos, mas ele não fez. Ele morreu. E quando o céu ficou escuro, os firmamentos tremeram, o véu se rasgou. Um homem caiu de joelhos e disse: eu fiz bobagem. Nunca tinha visto alguém desta qualidade. O que eu fiz? Eu estou andando com esse homem desde ontem. Estou ordenando açoites, estou prendendo ele em uma cruz, estou coroando com espinhos, caçoando dele. E sabe o que ele
invés de ferir, sabe o que ele faz? Ele se entrega ao invés de lutar. Sabe o que ele faz? Ele se cala ao invés de se defender. Ele perdoa ao invés de odiar. Ele recebe ao invés de rejeitar. Ele morre ao invés de se livrar. Vendo isso, o centurião caiu de joelhos e disse: ah, este homem era justo. Porque Jesus sabia manifestar em sua vida e confirmar na história votos que são da cruz, porque não é demanda humana, é voto de qualidade divina. É por isso que a gente nunca chega lá. É por isso que a gente sempre precisa de mais um Réveillon para nossa esposa nos lembrar. E aí como você vai melhorar? Porque a gente precisa lembrar. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus. Do Getsemane ao Calvário eu caio toda hora. Do Getsemane ao Calvário, Deus confirma em Cristo votos que são da cruz e não do Joel. Vocês estão me entendendo? Essas semanas passadas, eu estive com um amigo meu com muitos problemas no seu casamento. Experiência tremenda. Um desses que pegou a fidelidade, os anos devotados a ele e de sua esposa, não quis. Eu disse o que já disse para outros algumas vezes. Quando ele sentou na frente da minha mesa de trabalho, eu disse assim: o que você queria estar fazendo agora? E ele me disse: queria estar com a minha família. Eles querem? Eu perguntei. Ele disse: nem um pouco. Eu falei para ele: você já percebeu quantas vezes você teve eles do seu lado? E você os ignorou. E agora tudo que você mais quer é eles. E você não os tem mais. Esse meu amigo chorou tanto, chorou tanto. Sabe por quê? Porque diferente de Jesus, nós não somos capazes de entender que, embora a caminhada seja perigosa, Ele já venceu por nós. Você quer chegar lá? Tal qual Ele chegou? Não confie em você. Não confie nos votos da sua cerimônia de casamento. Não confie naqueles votos efêmeros de fim de ano. Os amontoados de pedidos de perdão que você faz no meio das brigas. Nos votos que Jesus manifestou na cruz, feitos com Deus, o Deus eterno, o Deus da glória. E lembre, hoje eu posso curar ao invés de ferir, sabe por quê? Porque Jesus fez. Hoje eu posso me entregar ao invés de lutar com meu marido, com a minha esposa, porque Jesus fez. Hoje eu posso me calar ao invés de me defender, sabe por quê? Porque Jesus fez. Hoje eu posso perdoar ele e ela, sabe por quê? Porque Jesus, ao invés de odiar, perdoou. Hoje eu posso recebê-la ao invés de rejeitar, porque Jesus fez isso. Hoje eu posso morrer por ele e por ela, ao invés de me livrar, porque Jesus fez isso por mim. Sabe o que vai acontecer? Bragança Paulista vai cair de joelhos quando olhar para esse monte do lado de cá e vai dizer: tem algo errado em mim. Eles podem rejeitar essa bela música. E digo, eles vão. Eles podem rejeitar
sábados à noite. Ou tem 150 mil habitantes aqui? Ou seja, eles estão rejeitando. Eles podem rejeitar os nossos cultos, e eles rejeitam, correto? Mas eles não vão rejeitar gotas de sangue que manifestam os votos da cruz de Cristo, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora, porque no seu condomínio, na sua escola, na rua dessas cidades, centuriões vão cair um atrás do outro e dizendo diante daqueles que manifestam os votos da cruz: tem algo de errado em mim. Receba isso esta noite. Feche seus olhos por um instante.